Pronto, professor. Podemos começar então? Ok, pessoal, sejam então muito bem-vindos à mesa número 8 do Congresso Internacional de 2025 do Centro de Estudos Judaicos da USP. Nessa mesa número 8, que é uma mesa de Bíblia, de estudos bíblicos, nós teremos aí 5 apresentações. A primeira é a minha, de Manu Marcos Rubner, sobre o protagonismo feminino na revolta de Cora contra o Moisés. Depois teremos Luciano Geraldo Mateus da Silva, da Universidade de São Paulo, com a transformação do papel intercessor de Moisés em Êxodo 18. Em seguida, o Mateus Leite Bueno, também na Universidade de São Paulo, com a apresentação de Akedat Yitzhak, o mito na tradição judaica. Em seguida, Guilherme Manhães de Paula Caldeira, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, A Face da Misericórdia, uma análise narrativa do encontro de Jacó e Esaú, em Gênesis 32. E, finalmente, teremos o Tiago Abdala e o Gabriel Diniz Gruber de Oliveira, do Centro Universitário Adventista e da USP, com a apresentação Entre a Abolição e a Celebração do Outro, Relações Intertextuais e Aportes Fenomenológicos nos episódios de Caim e Abel e Jacó e Esaú. Então, pessoal, como vocês sabem, cada um tem 15 minutos para apresentar. A minha apresentação é a primeira. E nós vamos tentar deixar o máximo possível de tempo no final para debates. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá, né, Beatriz? Podemos já começar, então, com você cronometra a apresentação, Beatriz? Sim, professor. Tá bom. Você tem um sistema que você avisa 5 minutos antes, não é isso? Isso, 5 minutinhos antes eu interrompo rapidinho e aviso. Tá ótimo, muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou iniciar a minha apresentação sobre o protagonismo feminino, né? Nós vamos para o capítulo 16 do livro de Números. Como vocês sabem, os israelitas passaram um estágio de 40 anos no deserto antes de entrarem na terra de Canaã, após a saída do Egito. E nesse período de 40 anos houveram várias revoltas, algumas rebeliões contra a liderança de Moisés e Arão, né? Essa rebelião que nós estamos narrando agora, que nós estamos falando sobre ela agora, é a rebelião causada pelo Corá em hebraico, ou Corá em português, que é um primo de Moisés e Arão, né? E o Corá, ele se alia a 3 personagens da tribo de Ruben, que são Datã em hebraico, ou Datã em português, Abirão, ou Aviram em hebraico, e On, filho de Pelet. Todos os 4, eles vão reunir um grupo de 250 homens para tentar destituir o Moisés e o Arão da liderança dos israelitas. Aqueles que leram o livro de Números, vocês sabem que a revolta acaba sendo um fiasco e todos eles acabam morrendo, e todos os 250 homens que eles reuniram para ajudar eles na revolta, todos eles acabam morrendo também, né? Mas a Bíblia faz uma coisa muito engraçada, para não dizer uma coisa interessante, né? Ela nomeia esses 4 líderes no início do capítulo, e na hora que ela relata as punições aos revoltosos, ela omite o nome do homem. O homem, ele simplesmente desaparece dos registros. Curioso, o nome homem também não aparece antes na Bíblia hebraica e também não aparece depois. O nome homem vai aparecer apenas como um sinônimo, como uma cidade no Egito, o nome de cidade de Heliópolis, que é o nome grego da cidade, né? E nos capítulos que falam de José, vai acontecer que o Potifar, o sogro, o futuro, né? O José acaba se casando com a Senat, filha de Potifar, que é o sacerdote da cidade de On. Então, On, como personagem, só aparece aqui, não aparece de novo, né? Então, em resumo, Corá, Datã, Abiram e On, os 4 incitam uma revolta contra Moisés e Arão, acabam se dando muito mal. Mas o Talmud e o Midrash, eles vão fazer uma coisa impressionante. Impressionante. O Talmud e o Midrash vão interpretar esse episódio e eles vão transformar esses 4 líderes da revolta em homens passivos e submissos e vão transferir o protagonismo dessa revolta para as mulheres. Vejam que interessante, né? Então, quem são esses líderes? Cora é primo de Moisés e Arão, Datã e Avirão são da tribo de Ruben, e o homem que eu falei para vocês, esse nome não existe nem antes nem depois.
Então, a literatura rabínica vai identificar o homem, cujo nome quer dizer tristeza, um sinônimo de tristeza, vai identificar o homem com Nemuel. Quem é Nemuel? Nemuel é um irmão de Datão e Avirão. Então, uma família da tribo de Ruben se une a Cora para destituir o Moisés e Arão. É isso que acontece em resumo, né? Então, como que se identifica um personagem da tribo de Levi com três personagens da tribo de Ruben? Primeiro, eles acampam de forma adjacente. O acampamento de Levi fica dessa família de Ishar, de onde vem o Cora, de onde vem o Datão e Avirão Yom, é adjacente, colado, né, no acampamento dos levitas. Então, eles são vizinhos de acampamento, né? O Cora tem uma revolta pessoal. Que revolta pessoal é essa? O pai dele é o filho mais velho, mas ele não recebe o sacerdócio, é o Arão que recebe. E ele não recebe a liderança, é o Moisés que recebe. Né? Da mesma forma, os filhos de Ruben, eles não recebem a liderança dos israelitas, apesar de Ruben ser o filho mais velho. Então, ambos têm esse ponto em comum. E, finalmente, essa revolta vai acontecer quando há um descontentamento geral no meio dos israelitas. E por que esse descontentamento? Porque no capítulo passado de Números, os israelitas acabaram de receber um decreto de que eles vão morrer no deserto e não vão receber a terra prometida por causa do episódio dos espiões, isso é outra história, mas há um descontentamento geral, né? Então, a gente supõe que Cora tem uma certa inveja de Moisés e Arão, né? Porque o Midrash e o Talmud vão descrever Cora como um homem muito sábio e muito importante. Ele é o responsável pelo transporte do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada. Então, ele é um cara que entra, embala e transporta a Arca Sagrada. Então, ele é um homem que tem um certo status. É um excelente orador, bastante persuasivo, e um homem rico. O Midrash conta que ele era, assim, os israelitas foram escravos do Egito, ele era um dos homens que trabalhava nos tesouros do faraó, e quando os israelitas saíram do Egito, o próprio faraó falou, peguem ouro e vão embora. Então ele acaba ficando mais rico do que as outras pessoas, e ele é também da tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. O Corá vai achar três argumentos racionais, inteligentes, para desafiar o Moisés. O primeiro deles é que o Corá, apesar de que o nome dele é um sinônimo de careca em hebraico, mas ele é um cara descrito como cabeludo, e o fato dos levitas cortarem o cabelo de uma forma específica causa revolta no Corá. Então ele tinha que cortar o cabelo dele como os outros levitas. O segundo motivo é que também no finalzinho do capítulo anterior, né, o episódio dos tzitzit, que são aquelas franjas, as cordas de lã que são amarradas na ponta das roupas dos israelitas desde a época do deserto, eles eram pintados de azul, de uma tinta especial azul, mas o Corá discute com Moisés que se ele usa uma roupa toda azul, ele não precisa de pintar a ponta da roupa de azul, porque a roupa já é toda azul e não precisa da cordinha azul. Né? Então ele discorda do Moisés. Em seguida, Moisés também solta mais um decreto, mais uma lei, de que todas as casas têm que ter uma mesa, um pergaminho com uma prece. Até hoje vocês podem ver, as casas dos judeus têm uma mesa, um pergaminho com uma prece nos umbrais das portas. E o Corá afirma que aqueles que têm livros sagrados em casa não precisam colocar um texto sagrado na porta, porque já tem um texto sagrado dele. Então, são três pontos racionais que o Corá encontra para desafiar o Moisés, né? Então, o que o Talmud e o Midrash vão fazer? O Corá quer acabar com o Moisés e o Arão e tomar o poder. Então, o Midrash e o Talmud vão dizer o seguinte: o Corá fez isso instigado pela esposa. Foi a mulher dele que empurrou ele para isso. Foi a mulher dele, a mulher dele é gananciosa. A mulher dele que é mais status social, a mulher dele inveja a posição de Moisés e Arão. A mulher dele fala para ele assim: você é um homem rico. Você é um homem que vem de uma família cujo pai é o primogênito e não Moisés e Arão. Então você é que devia ser o líder, você é o mais rico, você é o mais sábio, não é? Então ela empurra o marido e fala: quer saber? Você é um bobão, você é um bobão. O Moisés é o líder, o Arão é o sacerdote, você é um homem mais rico, você entende, mas você não é nada. Você não é nada. Então o Corá se sente naquela necessidade de agradar a mulher dele, e por isso ele vai buscar mais status social e vai buscar destituir o Moisés, né?
Então, a mulher do Cora, ela vai dizer, olha o que Moisés fez. Moisés se colocou sozinho como rei. Ele colocou o irmão dele como sumo sacerdote. E os sobrinhos dele são os vice-sumos sacerdotes. E você, meu marido, não é nada. Moisés manda, desmanda, corta seu cabelo, te humilha, faz tudo o que ele quer, e você não é nada, você não tem direito a nada. E isso mexe com o ego do Cora, né? Então é a mulher do Cora que vai incitar, que vai discutir, que vai argumentar, que vai representar um papel destrutivo. Ela vai pegar o Cora e julgar o Cora numa revolução que vai acabar sendo um completo desastre, ok? Por outro lado, o Midrash e o Talmud vão mencionar a mulher de On. On é aquele cara que ele entra na revolução. Ele entra. Mas aí ele chega em casa e a mulher pergunta, On, o que está acontecendo? E o homem responde, nós estamos fazendo uma revolta para destituir Moisés e Arão. E aí ela pergunta, quem vai ser o líder agora no lugar de Moisés e Arão? Ah, vai ser o Cora. Peraí, me explica uma coisa. Vocês vão destituir o Moisés e colocar o Cora, e o que você vai ganhar com isso? Se vocês conseguirem destituir o Moisés e colocar o Cora, você continua do mesmo jeito. E se vocês não conseguirem, todos os que se revoltaram vão morrer. Então, ou você fica igual ou você morre. Qual é o lucro disso? Qual é a vantagem disso? E aí o homem não tem resposta para a esposa dele. Você tem razão. Mas agora eu já me comprometi com a revolta. O que eu faço agora? E aí a esposa do homem tem uma grande ideia. Fala, deixa tudo comigo. Toma um porre, vai dormir. Então o homem toma vinho e vai dormir. Quando as pessoas da revolta vêm chamar o homem, está na hora, vamos lá, é agora, está na hora. Vamos lá queimar incenso, vamos lá tirar o Moisés, vamos lá tirar o Arão. Quando eles chegam, a mulher do homem, ela senta na porta da tenda e descobre os cabelos. Ok? Licença, Então, professor, só para avisar que tem mais 5 minutos. ok, muito obrigado. Quando ela descobre os cabelos, isso é considerado um sinal de falta de modéstia. Então, as pessoas que vêm chamar o homem não se aproximam da tenda e vão embora. Então, o homem é salvo pela esposa, ele não entra na revolta e todos os que entraram morreram. Então, a mulher de On, ela demonstra humildade quando ela aceita o status social do marido, ok? Ela escuta o marido, ela entende a situação, ela não empurra o marido para a morte. O nome On, filho de Palu, muito engraçado o que a Bíblia faz. Em vez de falar Palu, que é o nome verdadeiro do avô de On, ela fala Pelet. Pelet seria Pelé, que quer dizer milagre ou maravilha em hebraico. Aliás, para nós brasileiros, que Pelé foi o maior jogador de futebol de toda a história, né? A palavra Pelé, sabem que a palavra Pelé em hebraico quer dizer maravilha ou milagre, né? O Pelé mostrou maravilhas para o mundo todo, né? Mas a Bíblia hebraica vai chamar de Pelet, não de Pelé. Estou afeminando, né? Quando o substantivo está no final, ele afeminando o substantivo para dar uma indicação de que tem alguma mulher envolvida no negócio. Então, ela é uma mulher construtiva. Então, o que a Bíblia hebraica vai fazer? Ela vai fazer uma parábola. Existem dois tipos de mulheres. Existe a mulher que salva o marido, que não deixa o marido entrar em roubada, que ajuda o marido. E existe, por outro lado, a outra mulher, que é a mulher que empurra o marido para a roubada, que quer status, que quer dinheiro, que não está nem aí para as consequências dos seus atos. Então, a Torá, né, a Bíblia hebraica, através da interpretação do Talmud Midrash, estão fazendo uma parábola sobre esses dois tipos de mulheres. Né? Existem, os nomes das mulheres não aparecem na Bíblia, né? Isso é passível de muitas interpretações. Eu entendo que o Talmud e Midrash querem dizer que isso serve para qualquer situação, para qualquer época, para qualquer mulher em qualquer lugar. Né? Qualquer mulher pode fazer o papel de mulher de Coras ou fazer o papel de mulher de homem, ajudando ou atrapalhando a sua família com o seu desejo ou não de mais status social ou humildade. Né? Existem na Bíblia vários outros exemplos de mulheres que tomam a rédea nas suas mãos e que se tornam protagonistas. Por exemplo, eu anotei aqui alguns exemplos. Por exemplo, Eva é a mulher que ela pega o fruto, leva
para o marido, né? Se torna uma protagonista, né? A Sara, né? Que ela ordena ao Abraão que expulse Agar, e o Abraão fala: Meu Deus, o que eu faço? Eu não posso, não posso. Mas Deus fala para Abraão: faz tudo que a Sara te manda, né? Nós temos a Rebeca que fala para Jacó: vai lá tomar a bênção do sermão, que era sua por direito, né? Quer dizer, ela muda a história de toda a família, né? A Leia é curioso, né? A Leia, ela não, ela quando ela troca que dia o Jacó vai ficar com ela, com a Rebeca, o que ela faz? Ela corre ao encontro do Jacó, ela é proativa. Ela vai atrás do marido e fala: Não, hoje você vai ficar comigo. Então não espera o marido voltar, ela vai atrás, né? Tem a Raquel, que toma os ídolos do pai, esconde os ídolos do pai, também toma o protagonismo, né? A Yael, no livro de Juízes, Yael é quem mata o general Císera, né? Temos a Abigail, não sei quantos de vocês lembram dessa história, Abigail, no Samuel 1, o rei Davi prestes provavelmente vai matar o marido dela, o Naval, mas ela toma atitude, vai lá e discute com Davi, e leva mantimento para Davi, e convence ele a não tomar nenhuma atitude contra o marido, né? E, evidentemente, a Esther, a rainha Esther, que é a pessoa que toma uma atitude para salvar os judeus do Haman, né? No Império Persa, né? Existem também na Bíblia mulheres que destroem as suas famílias e que destroem o seu legado. Por exemplo, uma famosa é a Dalila, mulher de Sansão, ela acaba totalmente com o marido, né, com o Sansão, né? Ou a Jezebel, esposa do rei Acabe. Jezebel é uma mulher que faz um monte de maldades, uma vilã conhecida da Bíblia, né? E finalmente a Zéresh, a mulher do Amã, que é a mulher que aconselha o marido a construir uma forca para enforcar o Mardoqueu, e acaba que o próprio marido vai ser enforcado na forca que ela construiu. Muito bem, pessoal, acho que meu tempo acabou. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Beatriz, acho que você pode zerar aí o cronômetro. Eu vou pedir às pessoas que quiserem fazer perguntas, que evidentemente guardem as perguntas para o final, porque senão a gente não vai conseguir ter todas as apresentações. Então, com a Beatriz aí me ajudando, eu passo a palavra para a segunda apresentação, que é do Luciano. Está pronto aí, Luciano? Acho que sim. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Que bom. Eu tenho aqui um PowerPoint, vou tentar compartilhar e aí a gente inicia então. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Perfeito. Obrigado pela Só não está no resposta. modo apresentação. Está aparecendo os slides na esquerda. Agora Agora, sim? agora. Beleza. Ótimo. Muito obrigado. Bom, eu sou o Luciano e o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês são estudos iniciais que eu estou realizando sobre esse capítulo 18 do livro de Êxodo. É um capítulo que tem muita coisa interessante, mas eu vou fazer um recorte aqui sobre o papel de mediador de Moisés no Êxodo 18 e tentar pincelar alguma coisa relacionado com o que acontece depois deste capítulo, mas meu enfoque vai ser completamente no capítulo 18 de Êxodo. Ah, Só para alguns aportes iniciais na nossa introdução, o capítulo 18 ele tem sido recentemente reconhecido como um ponto de transição no livro de Êxodo, né? Há uma grande discussão sobre a transição ser no capítulo 15, mas na Unsarna, Dousman, mais recentemente com Kul, ele vai dizer que o capítulo 18 ele cumpre melhor esse papel de transição, baseado na estrutura do próprio capítulo 18. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, na sequência, mas dentro dessa discussão, eu acredito que o capítulo 18 pode sim ser entendido como um ponto de transição no livro, e eu vou partir desta afirmação. E a análise do capítulo 18 vai ser com base no texto massorético, na forma final. Então, para a gente ter primeiro um vislumbre aqui da macroestrutura do capítulo 18, ele tem uma divisão bem simples, em duas partes. Então, do verso 1 ao 12, a gente tem Jetro indo até Moisés, encontrar com Moisés no deserto. Então, capítulo 18, a gente está quase no capítulo 19, onde Deus vai chamar Moisés para subir o monte Sinai e então fazer aliança com o povo.
Mas do versículo 1 ao 12, a gente tem então essa ida de Jetro até Moisés, no acampamento. Jetro, inclusive, leva a Zípora, a esposa de Moisés, os dois filhos, para esse reencontro. E esses personagens não se viam desde o conhecido como ciclo midianita, Êxodo 2 até o Êxodo 4, capítulo 4, onde Moisés tem o seu chamado e, ao mesmo tempo, a gente tem Moisés sendo integrado na família de Jetro, não é? Então, aqui, pela primeira vez após o capítulo 2, a gente tem um encontro entre Jetro e Moisés. E a divisão ela é marcada por este marcador temporal, Vayehim e Maharat, e aconteceu no dia seguinte. Então, o capítulo é dividido em 2 dias, né? O que acontece num dia e na sequência do outro dia. E os versos 13 a 27, que seriam a segunda parte, nós temos então como Moisés ele administra a justiça no meio do povo, e Jetro ele então aconselha Moisés a implantar um novo modelo. E essas duas partes do capítulo 18, então, para aqueles que entendem que este capítulo tem um papel de transição no livro de Êxodo, ele tem uma parte, então, que ela é retrospectiva. A primeira parte, ela reconta, Moisés reconta para Jetro, e assim serviria como uma recapitulação das ações de Yahweh no Egito, e as maravilhas que ele fez, e como ele sustenta o povo no deserto. Então, é uma recontagem, uma recordação, e ao mesmo tempo um encerramento do que seriam essas memórias das coisas maravilhosas que Deus havia feito no Egito. E a segunda parte, então, seria prospectiva, ou seja, como Moisés se relaciona com o povo de Israel, mediando a Torá, mediando casos judiciais. Então, agora aponta para essa segunda metade do livro do Êxodo, onde agora a Torá vai ter um papel proeminente, obviamente Moisés como o mediador da Torá, e, e a ênfase vai ser agora não mais no Egito, obviamente, mas completamente na dinâmica do povo como parte da aliança. E dois apontamentos aqui antes da gente dar sequência, é que Jetro, neste capítulo, ele é a figura principal, e por mais que eu reconheça essa divisão das duas partes neste capítulo, eu quero destacar e afirmo que eles têm uma unidade literária muito forte, e isso pode ser percebido de diversas maneiras, principalmente através da repetição de estrutura, repetição de palavras-chave e também de frases, tema e assim por diante. Então, para a gente iniciar, então, a análise da relação entre esse encontro de Moisés com Jetro e uma possível mudança no papel intercessor de Moisés, uma coisa que me chamou muita atenção durante a minha análise é que essa relação dos dois, ela se desenvolve e o lugar que cada um ocupa dentro da narrativa também parece se inverter. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo tem a ver com o verbo shema, que é um verbo chave aqui neste capítulo. Ele aparece 3 vezes. Então, na primeira vez, ele marca Jetro ouvindo das coisas que Deus fez pelo povo de Israel e por Moisés, e que é o que motiva ele ir até o acampamento de Israel no deserto. No verso 19, Jetro é quem ordena a Moisés: ouça minha voz. E mais para o final do capítulo, o texto descreve que Moisés então ouviu a voz de seu sogro. Então, o lugar da escuta ele é ocupado inicialmente por Jetro, mas ele termina sendo ocupado por Moisés. Outro exemplo tem a ver com hospitalidade. Jetro, nos versos 5 e 7, ele é objeto da hospitalidade de Moisés. Mas ao final da primeira sessão de Êxodo 18, no verso 12, então Jetro ele é alguém que ocupa um papel de anfitrião, embora ele estivesse na tenda de Moisés. Então o texto diz: e tomou Jetro, sogro de Moisés, sacrifício de holocausto para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel e comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Notadamente, Jetro é o anfitrião tanto do ritual quanto da refeição festiva que o acompanha, a refeição sagrada que acompanha. E o terceiro exemplo tem a ver com Jetro sendo aquele que observa na segunda parte do capítulo como Moisés se assenta para julgar e como ele administra a justiça no meio de Israel. E o texto diz que ele, primeiro, no verso 14, é um observador e viu o sogro de Moisés, tudo aquilo que ele, Moisés, estava fazendo ao povo, mas ele também faz uma crítica dura. Ele diz para
Moisés no verso 17, não é bom isso que você está fazendo. E uma coisa que é curiosa é que, e uma demonstração de como essas duas partes eles funcionam como uma unidade literária, é que apenas dois personagens são sujeitos do verbo assar durante todo o capítulo. Na primeira parte, como o centro das ações, o foco é o que Deus fez no Egito e as maravilhas, então, obviamente, o sujeito do verbo é Elohim, o tetragrama sagrado. Nessa segunda parte, o Moisés é quem está associado ao verbo assar, mas só que não de uma forma positiva, como a gente vê nesse exemplo. O que Moisés faz não é bom em contraste com o que Yahweh fez, que era muito bom. Inclusive, Jetro louva a Deus e diz: Agora eu sei que Adonai é maior que todos os deuses, etc. Então, como a dinâmica ela vai se desenvolvendo e por esses exemplos, como ela também parece inverter a posição que cada um ocupa, Jetro e Moisés. Mas o texto-chave para minha apresentação é o verso 19 e o verso 20, onde a gente lê: Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus, e ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. Eu destaco aqui que na nossa tradução da ARA tem a ideia de representar o povo. No hebraico, uma leitura mais literal seria: seja você por povo diante de Deus, né? Então, reforça ainda mais a ênfase que Jetro está dando de que você é um representante do povo diante de Deus. E este conselho, ele vem logo depois de Jetro, perdão, logo antes de Jetro apresentar um modelo de administração de justiça onde Moisés não ocupa mais um lugar centralizado, mas então novos juízes são escolhidos para julgar em grupos de 1.000, de 100, de 50 e assim por diante. O que eu quero destacar aqui neste conselho que Jetro dá para Moisés e na comparação que a gente tem então do antes e pós-conselho de Jetro? Nós tínhamos um modelo, o verso 13 diz que Moisés se assenta para julgar sozinho e o povo fica diante dele até a noite, o dia inteiro, e o povo, o verso 15 diz: Vem a mim para consultar a Deus. Essa é uma fala da boca de Moisés. Então, Moisés, ele é esse representante de Deus no modelo que o próprio Moisés coloca em prática e Jetro observa. Então, neste modelo, a ênfase está em Moisés representar Deus para o povo como mediador do oráculo e da sentença divina. No modelo de Jetro, a gente tem a, a declaração de Jetro para que Moisés seja por povo diante de Deus e que Moisés traga as causas do povo para ele, Deus, e também que eles escolhessem homens tementes a Deus para julgar ao povo. E os casos mais... Licença, Luciano, mais 5 minutinhos. Perfeito, obrigado, Beatriz. Os casos mais difíceis, os casos mais pesados eram trazidos a Moisés. Então a ênfase aqui seria em Moisés representando o povo diante de Deus, note a diferença, embora ele permaneça como o mediador, o oráculo da sentença divina. Então há uma reafirmação do lugar de Moisés, mas o que me parece uma mudança de ênfase. Ah, e há de fato uma mudança? Essa é a pergunta que eu levanto através dessa análise. Então, dominante nos capítulos 1 a 15 do Êxodo é o papel de Moisés como mediador dos juízos, o julgamento de Deus sobre Faraó e o Egito. E nas narrativas do deserto, que formam esse contexto imediato ao encontro entre Jetro e Moisés, né, no capítulo 16 e 17, o papel proeminente de Moisés é de representante divino para o povo de Israel. Então, dois exemplos. No capítulo 16, no episódio do Maná, o povo murmura e Moisés ele reage dizendo: as murmurações não são contra nós e sim contra o Senhor. Então, se a gente for imaginar a mediação, né, como no capítulo 4 fica um pouco mais claro, a mediação como Moisés representando o povo diante de Deus, por um lado da balança, e no outro lado da balança representando Deus diante do povo, Moisés, aqui no Êxodo 16, ele parece estar mais pendendo para o lado de Deus do que do próprio povo. No capítulo 17, verso 2, a gente tem algo semelhante. Quando o povo contende com Moisés, Moisés fala: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? Moisés e Deus estão do mesmo lado
e parece que a balança está um pouco descalibrada. Mas um episódio que eu acho que é marcante no capítulo, no livro de Êxodo, que tem a ver com esse encontro do capítulo 18, e aqui a gente já encaminha para o final, é da mediação, um episódio conhecido do bezerro de ouro, no capítulo 32. E eu me atentei para uma possível conexão textual a partir desta frase, Vayehim Maharat, e aconteceu no dia seguinte, que só aparece duas vezes no livro de Êxodo, e é justamente no capítulo 18, verso 13, e aqui no capítulo 32, verso 30. Os temas também parecem estar conectados, né? Moisés, no capítulo 18, julgando o povo, e agora no capítulo 32, verso 30, Moisés tentando interceder para o povo, mas também num contexto de julgamento. Um outro link interessante é que Gadol só vai aparecer depois do capítulo 18, no capítulo 32. No capítulo 18, a referência é quando tiver algo grande, aí seja trazido isso para Moisés. E aqui, no caso do povo de Israel, o pecado que eles cometeram é muito grande e agora Moisés vai tentar fazer a intercessão diante do Senhor. E Moisés, diz o texto, tomou Moisés ao Senhor e disse, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo assim para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peste, do livro que escreveste. Então, as considerações que gostaria de colocar aqui no final é de que o capítulo 18, ele não marca apenas uma transição entre a primeira e a segunda parte do livro de Êxodo, mas ele também parece sugerir uma transição da ênfase do papel de Moisés como mediador, sendo agora mais um representante do povo. A partir do encontro entre Moisés e Jetro, o papel de Moisés é duas coisas, é reafirmado e também desenvolvido. E por fim, a forma narrativa desse encontro, do capítulo 18, desloca Moisés para a função de povo, pois é Moisés quem recebe a instrução sobre como proceder, enquanto Jetro faz o papel de mediador da vontade divina. Então, na forma quanto no conteúdo, parece haver uma mudança, ainda que de ênfase, no papel de Moisés como mediador, aí tendo em vista o capítulo 18 de Êxodo. É isso. Muito obrigado. Professor Marcos? Estou tentando ligar meu vídeo e não está aceitando. Meu vídeo tá bloqueado pelo host. Hum, Mas tudo bem, vai. Dá para ouvir minha voz? dá para ouvir. Sim. Meu vídeo está bloqueado, Beatriz. Ah, ok, ok. Ok, estou aqui. Estou vivo, estou aqui. Luciano, muito, muito bom. Parabéns, muito obrigado. Vamos imediatamente para a próxima apresentação, para a gente ter tempo de algum debate no final. O Matheus, está pronto? Positivo. Doutor Matheus Bueno, tudo bem? Prazer em vê-lo. Vamos lá? Doutor, Prontinho? não, ainda não. Tudo Manda bem, abraço, Marcos? Matheus. É uma alegria estar aqui. Ainda mais com você, o professor Marcos de Rossi, que me levou para ocupar, né, Marcos? Como traduzir isso? Como se fosse padrinho de casamento. É, então, quando eu fiquei sabendo que era você o que ia estar coordenando a mesa, eu fiquei muito feliz. Eu vou apresentar aqui, Andy, deixa eu ver. Pode, Vocês conseguem ver os slides? não, não, os slides pode deixar assim, pode deixar na capa, ou talvez nem começar ainda a apresentação. É só no final, na segunda parte da apresentação que eu vou usar. Então, a minha apresentação ela se insere na minha pesquisa de mestrado. É uma pesquisa sobre mito na literatura israelense, e especificamente eu estou estudando o Shmuel Yosef Agnon, o livro Bilvav Yamim. Mas nessa apresentação aqui eu vou focar na parte de mito, né? Então, eu vou começar e depois a gente vai fazer uma análise comparativa, uma análise usando o Midrash também, de Bereshit, Gênesis 22 e Gênesis 12, né? Que é Parashat Lech Lecha e a Parashat de Akedat Yitzhak.
Então, é comum ao estudante de letras hebraico, né, nos seus estudos de Bíblia hebraica e cultura do Israel bíblico, se deparar inicialmente com uma ideia de que o monoteísmo elimina o conceito de mito da narrativa bíblica. Isso é afirmado por alguns autores. O mais notório, o Kaufman, que é um escritor, é uma bibliografia básica nos cursos da graduação, um livro de 1960, esqueci o nome agora, enfim, Religião de Israel. E a gente entende que essa percepção ela dá em função de uma definição um pouco simplista do mito, reduzindo esse fenômeno a um gênero narrativo de caráter fantasioso que busca relatar episódios protagonizados necessariamente por seres divinos ou sobre-humanos, né? A gente é como assim, você leva como paradigma o que é mito para a cultura grega. E a nossa ideia aqui é trazer o conceito de mito, o fenômeno mítico, para um campo, trazer uma abrangência maior numa definição mais universal, tá? Ao considerar a Bíblia hebraica como apenas um conjunto de relatos históricos morais e, por consequência, negligenciar sua dimensão mítica, perde-se um ponto de vista possível para a compreensão a mais, um ponto de vista para a compreensão do texto bíblico e seus desdobramentos sociais e culturais através dos tempos. Compreende-se, claro, eu entendo que causa estranheza pressupor a existência desse fenômeno na tradição monoteísta judaica. E no campo das ciências humanas, importantes pesquisadores defenderam essa ideia não ser conciliável com o judaísmo, a ideia do mito, né? Além do Kaufman, você tem o Cassirer, na filosofia das formas simbólicas, o próprio Auerbach, enfim, às vezes Então, essa visão também é comumente aceita nos estudos teológicos cristãos, né? Aí você tem, por exemplo, William Lane Craig e John Oswald, e nos estudos literários da Bíblia hebraica, com por exemplo, Robert Alter. E, principalmente, isso se dá, às vezes, por uma cerca que é criada no objeto de pesquisa, uma cerca metodológica. Então, às vezes, é muito comum ver o objeto de pesquisa, não só na Bíblia hebraica, mas isso em qualquer campo. Eu via muito isso na semiótica, quando eu estava na linguística. Pesquisas que cercam o objeto de pesquisa com suas metodologias, privando de revelar a pluralidade interpretativa do texto. Então, se adequa o objeto à metodologia e não ao contrário. Então, aqui a ideia é o contrário, é adequar a metodologia ao objeto. Então, é por meio do reconhecimento desse pluralismo tão caro à cultura e tradição judaicas que se orientar a argumentação teórica, né? Então, a gente parte da hipótese de que o mito no monoteísmo judaico é um fenômeno dinâmico reconfigurante. Isso quem traz é o Michael Fishman, que é o maior estudioso, vamos dizer assim, hoje nesse campo, nos estudos judaicos. Ele tem diversos livros publicados. O principal, Myth and Rabbinical Myth-Making, ele define um conceito que eu vou explicar nessa apresentação. Então, a gente vai defender aqui, parte da hipótese de que o mito no monoteísmo judaico é um fenômeno dinâmico reconfigurante. E as formas, cujas formas, funções e linguagem, né, vamos nesses três pontos, em conformidade ao surgimento de novas ideias, suas posteriores transformações no pensamento judaico, se adaptam, reinterpretadas ou reinventadas, refletindo os valores e imperativos éticos do povo judeu a cada tempo e espaço, frente à experiência social do próprio povo judeu. Os estudos tradicionais vão explorar a profundidade do dinamismo do mito judaico, assim como ele aparece em contextos bíblicos, rabínicos e até contemporâneos, né? Os estudiosos examinam por meio de três principais lentes, assim, a função, né, que investiga os propósitos aos quais atendem, como a orientação ética ou o papel do mito na formação de uma identidade comunitária, o tema, né, e aí a gente foca em fundamentos como como criação, aliança e redenção, no caso do judaísmo, que são alguns exemplos que eu estou usando aqui, e a transmissão, destacando como que essas narrativas são preservadas, adaptadas e reinterpretadas através das gerações. Juntas, essas categorias revelam o mito judaico não como uma narrativa fixa, mas como um diálogo que evolui continuamente, se adaptando para refletir e tratar de necessidades culturais, éticas e espirituais de cada era. Ao contrário dos mitos, né, de tradições politeístas, né, como o caso que eu citei dos gregos, mas também outras, que frequentemente retratam hierarquias complexas, né, conflitos entre várias divindades, semidivindades. A Bíblia hebraica apresenta um modelo distinto, calcado no monoteísmo. O mito ele vai se concentrar em um único Deus e sua aliança com a humanidade, especialmente com o povo de Israel. Então, isso cria uma narrativa que é inerentemente relacional e ética. Então, a originalidade do mito bíblico reside portanto,
na posição central do ser humano nas narrativas. Essa é a grande questão. A teogonia dos gregos se transforma em uma genealogia na qual as lutas e relações são representadas por intrigas familiares ou intrigas entre tribos, entre irmãos, pais, filhos, outros laços próximos, como tios, sobrinhos. A gente vê isso muito claro no Sefer Bereshit com, por exemplo, o Avraham e Lot. Eu estava estudando, acho que foi essa semana passada, no meu Havruta falou para mim que a gente estava falando, ele trouxe um midrash que fala que Lot era o homem, ele tinha uma maldade intrínseca muito grande e ele era se ele quisesse, ele poderia ter acabado com, vamos dizer, acabado com o monoteísmo ali, com o judaísmo, vamos lá, ele era povo hebreu ainda, nem é povo hebreu, ainda estava, né, Abraão, mas ele tinha esse poder, mas não lhe foi permitido, vamos dizer assim. Então, essa centralidade, ele era tio de Ivan. A centralidade do sobrinho, desculpa. A centralidade do humano, fundamental para a interpretação do mito no pensamento judaico. Ele é abordado extensivamente no espectro dialógico desenvolvido por Yehuda Lipes, e um pouco também por Rosenzweig e Buber, mas aí, no caso do Rosenzweig e do Buber, eu não vou entrar porque já são outros 500. Já é uma outra concepção de mito. O Lipes estabelece que o foco monoteísta do mito confere uma dimensão única que prioriza funções éticas e comunitárias. E a realização final dessa relação é inatingível e acarreta uma tensão dialética que atravessa o mito bíblico, por meio de paradigmas, tanto material quanto abstrato, razão e emoção. Paradigmas assim, material e abstrato, razão e emoção, lógica e absurdo. São alguns dos paradigmas das dicotomias que eu levantei. O Lipes aponta um paradoxo intrínseco ao mito monoteísta, no qual o criador é, ao mesmo tempo, o centro da criação e o próprio criador mítico, aquele que transcende e sustenta o mito. Essa ideia está muito expressa, por exemplo, no Midrash, Bereshit Rabbah 68:9. A gente tem é uma citação comum até. Rav Huna, em nome de Rav Ami, disse: Sheu mekomo shelolam ve'em olamo mekomo. Né, que ele é o lugar, vamos dizer, ele é o lugar do mundo, o seu mundo não é o seu lugar, vamos traduzir assim, né, que é aquela a afirmação de que Deus é o lugar do mundo. O conceito de mito nos textos bíblicos, também na literatura midrágica, ele difere primeiramente na forma como cada um apresenta e reinterpreta narrativas fundamentais e interações entre homem, Deus e personagens simbólicos. Rafael Patai, que é um dos autores que ele começou esse trabalho de trazer a questão do conceito de mito, de pensamento mítico, né? Vamos separar de mitologia. Muitas vezes, como eu falei no começo, a gente tem uma ideia de mito que seria o quê? Mito reduz o mito à mitologia. Então, aqui a gente vai estar separando, tá? Não confundir mito com mitologia. Patai em Myth and Modern Man explica que, embora a Bíblia hebraica introduza mitos essenciais dentro de uma estrutura estritamente monoteísta, essas narrativas muitas vezes carecem de interpretação explícita ou explicação simbólica. Isso é claro, né? A gente vê isso muito a Torá toda, ela é muito lacunar, e é por isso que você tem o Talmud, você tem a Gemara, você tem o Midrash, você tem os comentaristas, né? Então é impossível você ler o texto bíblico sem você ler, por exemplo, um Rashi. Sem você ter um Rashi, o Rashi ele comenta o Pshat, ele comenta... Mas você tem outros, como por exemplo o Rabbeinu Bachya, que vai comentar os 4 níveis, né, do Pardes. Então, em vez disso, eles servem como relatos diretos e autoritários, relatos diretos e autoritários do relacionamento entre Deus e Israel, apresentando elementos cosmogônicos e éticos que são basilares, ainda que abertos à reinterpretação. Aí, por exemplo, o Patai ele escreveu um livro com Robert Graves que chama The Book of Genesis, que ele compila os mitos do livro de Gênesis. E nele Licença, Matheus, mais Oi. 5 minutos. Mais Só 5 mais- minutos, tá bom? Eles escrevem ainda mais histórias bíblicas como arquetípicos que enquadram conceitos culturais e éticos primordiais, como criação e aliança, mas raramente são analisados e expandidos por dentro do próprio texto, deixando o caminho aberto à interpretação dos leitores. Em contraste, o Michael Fishman, a gente retorna para ele para ir para a análise final, argumenta que a literatura rabínica transforma esses mitos fundamentais por meio do que ele chama de criação de mitos, em que os midrashim reinterpretam histórias bíblicas para tratarem de preocupações teológicas e éticas contemporâneas. Ele explica que a literatura midrásica preenche lacunas narrativas do texto bíblico, envolvendo-se em um diálogo dinâmico que reflete as necessidades transitórias da comunidade. Isso permite que os mitos funcionem não apenas como registros da história sagrada, mas como estruturas adaptáveis que unem os judeus por meio de lições éticas e da sua identidade comunitária, da qual a criação de mitos é integrante, pois transforma histórias bíblicas atemporais em diretrizes morais relevantes, as quais ressoam por gerações. Eu vou trazer agora uma análise para encerrar. Só a última, o Howard Schwartz em Tree of Souls, ele ilustra ainda mais como a literatura midrásica, particularmente por meio de expansões míticas, serve como uma fonte rica para reflexão cultural e comunitária.
Então, ele vai mostrar que as interpretações, elas sopram nova vida aos mitos bíblicos, criando espaço para que leitores possam explorar e interagir com as narrativas divinas. Ao revisitar e expandir narrativas tradicionais, os Midrashim respondem a novos desafios culturais, históricos e éticos, transformando o mito judaico em um diálogo interativo que convida cada geração a encontrar significado contemporâneo em histórias antigas. Essa tradição interpretativa reflete uma visão do mito como um diálogo vivo que une a estrutura fundamental da Bíblia com a narrativa adaptável e centrada na comunidade do Midrash, então convidando cada geração a descobrir novas camadas éticas e espirituais. Passando, assim, essas três perspectivas, Graves e Patai, Howard Schwartz e Michael Fishman, mais ainda o Liebs, elas ressaltam como os Midrashim, eles transformam o mito bíblico em uma tradição dinâmica. Vamos dar uma olhada só eu vou fazer uma análise rápida, não vai precisar nem passar os slides, Andy, porque eu ia fazer uma análise detalhada do texto, mas não vai dar tempo. Então, eu vou fazer uma análise resumida. Eu tinha trazido o texto em hebraico para ir mostrando, mas vamos. Pode até. No texto bíblico, a narrativa da Akedat Yitzhak, eu vou usar a Akedat Yitzhak como exemplo, porque ele vamos dizer, um dos principais narrativas, né, que vão ter todos esses desdobramentos do mito na tradição judaica. Ela é uma das principais. No texto bíblico, a narrativa da Akedat Yitzhak consolida a promessa realizada a Abraham na porção Lech Lecha, vá para ti mesmo, em Gênesis 12. Então, ali Abraham recebe ordens para sair de sua terra e partir ao desconhecido, né? Ela Aretz Asher Arek, a terra que eu te mostrarei. Sob o pretexto de que sua obediência levaria à constituição de uma grande nação a partir de seus descendentes. Não por acaso, a linguagem utilizada em Gênesis 12, se você quiser mostrar, Andy, até é bom que eu veja o texto, pode mostrar o slide 5, no Gênesis 12, Lech Lecha. Vocês vão ver aí no primeiro versículo da Parashá, Lech Lecha, pode passar, é o slide 2, desculpa. Primeiro, ó lá. Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram, ainda el Avram, Lech Lecha, me'artzecha, u'memoladecha, u'mebeit avicha, el haaretz asher areka. Disse Deus, né, a Avram, né, vá para ti mesmo, da tua terra, de teu nascimento, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vocês reparam que a linguagem é Lech Lecha, e aí vocês reparam no final está escrito el haaretz asher areka. Essa linguagem ela vai se repetir. Isso é uma característica dessa narrativa, desse tipo de narrativa mítica, do mito, como a gente discutiu aqui. Então, em Gênesis 22, você passar para Gênesis 22, quando comando é feito para Abraão, para que ele sacrifique seu filho, pode ir lá, Gênesis 22, pode passar. Aí. Vayhi achar advarim haele ve'elokim nissa et Avraham. Ele testou Abraham, vayomer elav e disse para ele, Abraham, vayomer hineni, olha lá, segundo versículo. Vayomer, kachna et bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak ve'lech lecha el haaretz hamoria ve'alehu sham leolá alahad earim asher omar elecha. Então, pegue, por favor, teu filho, teu único que amas, Yitzhak, vá para ti mesmo, para a terra de Moriá, e o eleve ali como Olá, sobre um dos montes ao qual te direi. Isso eu usei, não dá para traduzir Olá, às vezes traduzem como holocausto, eu acho que não dá, é impossível. Olá é um sacrifício que é todo queimado, então só ficam as cinzas. Ele é o Kodesh Kodashim, ele é no Seder Zvachim, no Seder Kodashim, em Masechet Zvachim, fala dos sacrifícios, então define que Olá é o sacrifício mais sagrado de todos. Ele era feito diariamente, né? Lá na Mishnah ele explica como é feito, mas ele é um sacrifício que ele é todo queimado. Além da linguagem destacada, então, percebe-se uma progressão na especificidade da ordem dada ao patriarca. Na primeira porção, é pedido que ele saia de sua terra, de seu nascimento, da casa de seu pai. Vocês reparem então, na segunda porção, aqui em Gênesis 22, ao se referir ao objeto do sacrifício, é dito, teu filho, teu único, que amas, Yitzhak. Essa progressão é explicada no Midrash Tanhumá 22, ou também a gente encontra em Bereshit Rabbah, acho que depois eu vejo qual que é. 55:7. Como sendo interpelada pelas próprias perguntas... Licença, Matheus. Oi. É que o tempo terminou, se você se puder encaminhar Pode. para a conclusão, por favor. Conclusão. Já está concluindo, pode deixar, menos de um minuto. Como sendo interpelado pelo próprio patriarca. Teu filho, e Abraão pergunta, que filho? Teu único, e ele fala, Isaac é único para sua mãe, Ismael é único para sua mãe. O que amas, e aí ele fala para Deus, como pode um pai amar apenas um de seus filhos? Ao que resta, Deus da promessa especificar que o filho deve ser sacrificado é justamente Isaac. É o filho da promessa que foi realizado em Gênesis 12. Essa aparente contradição dos comandos de Deus, que ordena ao patriarca sacrificar o filho qual carregará consigo,
a antiga promessa de tornar Abraão uma grande nação, bem como a disposição do patriarca em obedecer inquestionavelmente, gera uma tensão entre imperativos éticos e a fé absoluta, levantando questões sobre a natureza do sacrifício. Só os últimos dois parágrafos, são 8 linhas só. A mudança abrupta na narrativa do sacrifício iminente à salvação, com a provisão de um carneiro, destaca a rejeição definitiva de Deus ao sacrifício humano, estabelecendo um precedente teológico significativo nas tradições monoteísticas. Por meio desse ato, Deus reafirma sua aliança com Abraão, prometendo bênçãos aos seus descendentes, o que reforça o papel central da fé e da obediência na representação bíblica do favor e das bênçãos divinas. Assim, concluindo, então, na Bíblia hebraica, a narrativa da Tegadat Yitzhak serve tanto como um teste de fé como uma narrativa fundamental que define a natureza da responsabilidade humana perante o divino. O impacto dessa história, com interpretações e reflexões que abrangem dimensões éticas, teológicas e existenciais, a tornam um mito profundamente ressonante no pensamento judaico até os dias de hoje. E assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Excelente apresentação, muito obrigado. Obrigado. Vamos lá para a próxima. Guilherme. Guilherme, está prontinho aí? Oi, professor, tudo certo? Beleza, Vou vamos só. lá, Guilherme. A palavra é sua. Obrigado, só compartilhar aqui a tela. Todo mundo consegue ver aí? Sim, perfeito. Sim. Tá no modo apresentação, né? Perfeito. Tá no modo certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou mestrando em Teologia Bíblica lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Prazer também estar apresentando aqui com os colegas e bom ver alguns amigos aí que tive a oportunidade de ser contemporâneo na faculdade, o Luciano, o Gabriel e o Tiago. E o meu tema, né, é uma pesquisa que está ainda em andamento, sobre a face da misericórdia, uma análise narrativa do encontro de Jacó e Esaú em Gênesis 32. Essa pesquisa, ela é feita através de um levantamento bibliográfico e ela busca fazer uma análise sincrônica do texto, ou seja, não estou muito preocupado com datação ou com a veracidade do texto, apenas o texto em sua forma final, e ela vem de uma análise narrativa, na qual a gente vai analisar aqui junto. Para começar, eu separei essa citação de um livro que eu gosto muito, onde Fryer vai dizer assim: apresentar a Bíblia de um ponto de vista literário não a torna ilegítima. Afinal, livro nenhum poderia exercer tanta influência literária se não possuísse essas qualidades. A gente vê nos últimos anos, né, uma tentativa exacerbada de provar a inspiração, né, da Bíblia, acabando suprimindo essas características literárias do texto. Então, nessa tentativa de você querer provar a inspiração bíblica, a gente acaba esquecendo de perceber que ela é também um livro literário com diversos recursos. Eu creio na, na inspiração bíblica, mas isso me chama muita atenção, principalmente como ela é rica de aspectos literários. É, E aí a gente começa então abordando sobre Gênesis 32, pois o livro de Gênesis, o capítulo de Gênesis 32 vai trazer o encontro de dois irmãos, o reencontro, na verdade, de dois irmãos, no caso Jacó e Esaú. E logo no versículo 6, a narrativa ela apresenta uma tensão no texto que seria o rei, seria a vinda de Esaú. Quem conhece a história sabe que Jacó foge de casa por ter roubado a primogenitura de Esaú, que era o irmão mais velho, né, um enganando. Roubar essa primogenitura envolvia não só a questão do engano, mas também um aspecto de bênção, um aspecto financeiro, porque o primogênito recebia, né, um aspecto financeiro também associado à sua primogenitura. Então, agora Jacó, orientado pela sua mãe, sai fugido da sua terra, vai morar com seu tio, e agora ele retorna para reencontrar o seu irmão nessa incerteza de como seria reencontrar o seu irmão após tanto tempo e depois de ter o enganado. Será que ainda existia algum ressentimento? E aí você começa a ler a narrativa e encontra no capítulo, no versículo 6, a informação que Esaú também vem ao encontro de Jacó, porém com 400 homens, né? Jacó envia alguns mensageiros
para dar a notícia e descobre que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Então nós já temos uma tensão no texto, porque nós não sabemos exatamente quais são as intenções de Esaú, porém, na minha observação, eu acredito que ninguém vem ao encontro de ninguém com 400 homens em uma ação pacífica. E aí você começa todo desenrolar da narrativa. E aí você vê Jacó em um ato desesperado de tentar pôr o máximo de coisas entre ele e o seu problema, ou seja, Esaú. E aí a gente vê ele enviando mensageiros, enviando servos, enviando presentes. E aí a palavra usada, né, é Xalá, para poder dizer que ele sempre está enviando coisas e ele sempre coloca adiante da sua face. Lepanaim, Lepanaim, ele coloca essa, essa referência, né? Sempre à frente da sua face, à sua frente, sempre colocando mensageiros, servos, presentes. Depois ele vai colocar, inclusive, a sua família à sua frente. E aí a gente tem essa repetição chamando muito a nossa atenção. Então, eu fiz aí um apanhado, a expressão Lepanais aparece 17 vezes, né, falando que colocou adiante da sua face, à sua frente. E ele aparece 17 vezes em toda a perícope. Eu considero que a perícope vai terminar lá no capítulo 33, embora a gente vai focar aqui no capítulo 32, mas a perícope, na minha opinião, vai terminar no capítulo 33 lá perto do versículo 17 ou 18, se eu não me engano. A palavra presente também, ela é repetida 6 vezes, né? A palavra minhá aparece 6 vezes em toda a perícope. A palavra, o verbo enviar, né? Xalá aparece também 5 vezes em toda a perícope. Essa expressão, achar graça aos seus olhos, vai aparecer 4 vezes em toda a perícope. E o uso de se chamar de servo aparece 6 vezes, sendo 5 referências a Esaú e uma em referências a Yahvé. Ou seja, Jacó está a todo momento se colocando como um servo, teu servo, para achar graça aos olhos do meu Senhor, porque o teu servo, e essa dinâmica vai sendo apresentada, né? E essa repetição de algumas palavras, né? Dentro da narrativa, ao contrário do que o português, às vezes a gente pode achar repetitivo, como se fosse um empobrecimento do texto, a repetição. Dentro da cultura hebraica e da narrativa hebraica, você repetir nada mais é do que o autor chamando a sua atenção para esse detalhe, né? Ou para esta palavra, ou para o papel que esta palavra vai exercer dentro do texto e da narrativa. E aí, principalmente adiante da sua face, essa expressão de colocar as coisas adiante da sua face ou à sua frente, é muito importante para as conclusões que nós vamos chegar. Um outro ponto muito interessante que nós encontramos nessa narrativa é a quebra de expectativa. Uma outra forma do texto chamar a atenção do leitor para aquilo que ele deseja enfatizar. Então, desde o versículo 1, a gente vê Jacó esteve sempre enviando coisas. Então, a todo momento, Jacó envia mensageiros, ele envia servos, ele envia presentes. No entanto, no seu contato com o homem, né, que depois nós vamos, pelo texto, descobrir que é um anjo, né, a gente tem ali um pedido, né, deste homem que lhe seja deixado ir, né? Ele pede para ir embora, mas no texto em hebraico a tradução usa o verbo shalá para dizer que ele gostaria de ser enviado embora, né? Ou seja, enviado fora. Mas Jacó, que em toda a narrativa aparece enviando algo, agora quebra essa expectativa e não deixa o homem ir, ou seja, não deixa o homem ser enviado, né? Tudo, e aí a gente conhece a história. Ele não deixa porque ele diz que ele só vai enviar então este homem quando ele for abençoado. Então você tem aqui um outro recurso narrativo que é a quebra de expectativa, chamando a atenção do leitor para que o sujeito, no caso Jacó, que está sempre enviando, agora você espera que ele envie novamente, como é do costume em toda a narrativa, ele não envia, né?
chamando a atenção agora nossa para essa ação e para o que vem a seguir. Então, nós temos aí, de forma muito interessante, dentro dessa perspectiva, é que o local onde Jacó tem essa luta é chamado de Peniel, né, que traduzindo seria face de Deus. Porém, da mesma forma como o texto faz uma alternância entre a palavra, né, da raiz pané para face ou para frente, ele altera o uso, né, para frente, usando a raiz pané, muitas das vezes para se referir àquilo que era colocado à sua frente, outras vezes usando a palavra pané para se referir à face. Também poderíamos utilizar a alternância para dizer que a palavra Peniel, que significa face de Deus, poderia ser usado como Deus à frente, ou Deus que vai à frente, né? É, E aí poderíamos, então, sem nenhuma perda de sentido, fazer a troca da face de Deus para Deus à frente. E aí nós começamos a entender um pouco da questão da face da misericórdia, quando nós percebemos que Jacó, agora sim no capítulo 33, ao se encontrar com seu irmão, eu separei esses versículos, o versículo 8 ao versículo 10, porque ao se encontrar com seu irmão, o texto traz uma atenção ao dizer que Esaú agarra o seu pescoço, e para o leitor que está vindo acompanhando toda a narrativa e toda a tensão desse reencontro, espera que esse agarro possa ser talvez para matar Jacó. Porém, o texto diz que o agarra para abraçá-lo. E aí a fala de Esaú é muito interessante porque ele diz: Qual é o teu propósito com todos esses bandos? Licença, Guilherme. Mais Sim. 5 minutos. Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó. Para lograr-me-ser na presença do meu senhor. Uma das palavras que foram ali salientadas no início da apresentação, né? Para achar graça diante dos seus olhos. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses se achei graça diante de ti, né? Se logrei mercê diante de ti. Peço que aceites o meu presente. Mais uma vez, a palavra presente que também foi repetida durante todo o processo da narrativa e também foi salientada lá no início. Porquanto vi no teu rosto, ou seja, porquanto vi na tua pané, como se estivesse contemplando o semblante de Deus, a pané de Deus, e te agradastes de mim. Ou seja, ao Esaú oferecer graça e misericórdia, perdoar Jacó, Jacó olha para o rosto de Esaú e contempla a pané de Deus ao contemplar a pané de Esaú, né? E aí nós chegamos então às conclusões. O texto endossa através dos presentes da condição de servo e senhor usado por Jacó, ou seja, Jacó sempre se colocando como servo e Esaú como senhor, como uma tentativa humana de aplacar a fúria de seu irmão e fazer uma aliança no estilo sucerano-vassalo. O texto, inclusive, induz o leitor, através de repetições até o clímax, que seria a luta de Jacó, para apresentar a única coisa que deveria ser enviado à frente de Jacó, que no caso seria Iavé. Enquanto Jacó envia presente, o texto está querendo apresentar ao leitor que a única coisa que ele deveria enviar à frente, ele não envia, que era Iavé. A quebra de expectativa ao Jacó não enviar o homem nos chama a atenção para a necessidade da bênção como uma questão de vida ou morte. Ou seja, Jacó fala: a minha vida está em risco, em perigo, e eu só vou lhe enviar se você me abençoar. Ou seja, o perdão da parte de Esaú é o motivo da vida de Jacó ter sido poupada, sendo assim a verdadeira bênção solicitada por Jacó, o perdão de seu irmão. E por último, ao conceder graça e misericórdia, Esaú reflete a face de Deus para Jacó, no qual reconhece tal feito em 33:10, principalmente por ter, e isso se torna ainda mais interessante, principalmente por ter realmente visto a face de Deus, no caso Jacó, na noite anterior. Dessa forma, eu concluo, fecho aqui a minha apresentação, mas ressaltando essa interessante dinâmica narrativa entre Jacó e Esaú, e como o perdão de Esaú, ao oferecer graça e misericórdia, faz ele refletir a pané de Deus para o seu irmão. Obrigado. Muito bom, Guilherme. Maravilha. Muito boa apresentação.
Vamos lá direto para a próxima, pessoal. Tiago e Gabriel estão aí prontos? Gabriel, Olá, Tiago, tudo bem? Beleza? tudo Passo a pronto? palavra para vocês, tá bom? Muito obrigado. Vou Maravilha. compartilhar aqui, só um segundinho. Conseguem ver? Tá carregando ainda. Agora abre. Agora foi. Deixa eu ver, colocar aqui no modo de tela Tá no leitura. modo reduzido. Aí, agora Perfeito. Bom, boa tarde a todos, a todas. É muito bom estar aqui com vocês, ainda mais podendo continuar falando um pouquinho também sobre a narrativa de Jacó e Esaú. A gente também vai poder comentar um pouquinho ali sobre alguns aspectos que aparecem nessa narrativa, mas especialmente aquilo que ela traz de ecos e reflexos e diálogos intertextuais com a narrativa de Caim e Abel. A ideia dessa apresentação toda é baseada num capítulo de um livro que ainda vai sair ano que vem, se der tudo certo, esse é o plano, pelo grupo de pesquisas Rimonim, da qual tanto eu quanto o Thiago fazemos parte, assim como o Luciano também, que apresentou uma apresentação fantástica. E a gente tento falar um pouquinho sobre as abordagens literárias da intertextualidade, quanto também algumas das abordagens fenomenológicas, que é um pouco mais a área do Thiago, meu colega que vai estar apresentando aqui essas partes para nós. Tiago, te passo a palavra para a gente poder começar conversando aqui sobre as relações entre Caim, o rosto e o olhar. Maravilha. Então, só em termos aqui, né, de clarificação, a gente vai fazer uma leitura narrativa, se utilizando então da crítica narrativa para poder analisar de maneira atentiva os episódios tanto de Caim quanto de Jacó. E, em termos de aporte fenomenológico, para poder trazer um complemento a mais dessas narrativas, a gente vai utilizar o arcabouço teórico do Sartre, que tem uma fenomenologia do olhar, e do Levinas, que é um judeu lituano, que trabalha muito sobre o tema da face, que é fundamental e está entrelaçado com as narrativas bíblicas. Dito isso, vamos lá então, pode passar, para a gente começar a pensar o episódio de Gênesis 4, começando pela caracterização, né, da figura de Caim, que é esse personagem central pelo qual o elemento do rosto, né, essa Leitwort, ela vai ter um papel fundamental para estruturar a narrativa e para a gente discutir algumas questões também do ponto de vista da ética e da alteridade, né? Então, Caim, ele é o primeiro personagem que vai aparecer, né? Ele é o personagem central, né? Toda vez que um personagem aparece, sendo caracterizado nas narrativas hebraicas, normalmente ele tem um predomínio maior. Sobretudo depois, quando a gente vê a caracterização de Abel, que é um personagem que sempre está subordinado ao estatuto de irmão, além de seu próprio nome ter um significado que evidencia essa sua efemeridade, né? Então, Abel, Hever, né, está associado com o sopro, com a névoa. E do ponto de vista da continuidade temática que se tem de Gênesis 2, Gênesis 3, Caim, ele continua uma das atividades realizadas por Adão em Gênesis 2:15, que é de lavrar e cultivar a terra, né? Então ele é o avado, né? Então ele cuida e cultiva da terra assim como seu pai, e alguns comentaristas, como Klaus Westermann, inclusive, vão colocá-lo como uma espécie de segundo Adão nesse sentido, né? Então, pode passar, por gentileza? A gente tem dentro desse vislumbre um episódio que vai dar motivo para uma quebra de expectativa muito interessante, que é o episódio sacrificial, né? Então a gente tem a caracterização ali de Abel no versículo 2 como o responsável por cuidar dos gados miúdos, né? E basicamente nós vamos ter a figura de Caim oferecendo os frutos da terra, Abel oferecendo as primícias gordas do rebanho. E tem uma série de debates ali ao longo dos comentaristas bíblicos, né? O Cassuto, cada comentador vai ter uma perspectiva diferente para tentar explicar o porquê que uma oferta foi privilegiada em relação a uma da outra. A gente não vai priorizar esse aspecto aqui da nossa apresentação, mas o que traz uma certa relevância para os desdobramentos narrativos é o fato de Yahvé olhar atentamente, né? Sarrar para Abel e ele virar o seu rosto para Caim e como que essa quebra de expectativa da dinâmica do olhar, ela interfere e ela constrói sentidos para o que vai acontecer depois, né? Então, qual que é a importância do olhar aqui? E aí, para isso, né, eu gosto de trazer o Sartre nessa jogada, então pode passar por gentileza que a gente vai ter um vislumbre aí da fenomenologia sartriana, em que o olhar ele é parte fundamental da constituição da intersubjetividade, ou seja, da relação que o ser humano tem com os seus semelhantes e com tudo aquilo que está no seu campo perceptual, né? Então, no Sartre existem dois tipos, resumidamente aqui, né, do pensamento dele: o ser para si, que é o sujeito que, por meio da sua consciência, que é essa exteriorização
em relação aos objetos, né? Ele olhando, visando os objetos, ele aproxima e tematiza esses objetos, mas o ser para o outro se dá justamente pela interferência de um sujeito que não é apenas aquele que olha, mas um sujeito que também é olhado pelo outro, né? E nesse olhar que o outro estabelece sobre esse sujeito, você tem uma desestabilização desse universo perceptual particular do sujeito, né? Então, como que isso interfere na narrativa bíblica de Caim? Basicamente, a gente vai perceber, né, e aí tem uma citação do Sartre, né, dizendo que o outro não é somente aquele que vejo, mas aquele que me vê também, e esse deslizamento, essa descentralização do mundo, o olhar não direcionado de Yahvé para Caim vai elaborar uma espécie de rejeição simbólica, então. E essa rejeição, ela se dá, sobretudo, depois o Gabriel vai complementar um pouco essa parte, de que há uma autoimagem construída dentro do início da narrativa que coloca Caim em uma posição superestimada, de uma grande expectativa, porque ele é olhado pela sua mãe, há uma grande expectativa da parte da mãe sobre ele. E agora, por Yahvé não olhar para ele, isso coloca ele numa posição secundária, a qual anteriormente, no início da narrativa, era ocupada por Abel, né? Então, consequentemente, pode passar por gentileza, a gente percebe, então, que a reação de Caim ela é muito curiosa nesse sentido, né? Eu fiz uma tradução aqui um pouco mais poética, com uma certa licença poética, né? De que Caim alçou o fogo em si mesmo e seu rosto se derreteu. Boa parte das traduções colocam que o seu semblante se caiu, né? E essa é uma imagem muito importante, né? Porque quando ele tem, então, esse rosto caído, abaixado, demonstra a incapacidade que ele tem de lidar com essa rejeição simbólica de Yahvé e a incapacidade de agir de maneira reta. E a gente vai ver depois a imagem ao longo da Bíblia hebraica, por exemplo, na bênção sacerdotal em número 6, de que você tem Yahvé dizendo que quando ele levanta o seu rosto, né, ele traz a paz. E justamente depois, aí pode passar também por gentileza, a gente vai ver que os diálogos que vão acontecer pode passar também por gentileza. O diálogo que vai acontecer entre Yahvé e Caim se dá justamente nessa tentativa de levantar o rosto, né? O slide anterior falava ali sobre a questão do Levinas. O Levinas vai mostrar essa importância também do rosto como sendo espaço de manifestação da santidade do sujeito, da manifestação até do divino a partir do rosto do outro. E quando a gente olha então para a narrativa de Caim, quando ele se torna incapaz de levantar o seu rosto para enxergar o seu irmão, isso acaba incitando então o assassinato. E aí, pode passar também por gentileza, Gabriel? A gente tem aqui o último momento, que é o momento do fratricídio, né? Então, toda essa negação que vai acontecendo, e Yahvé incitando ele a levantar o seu rosto para ele agir de maneira reta, né? Impedir a transgressão, que também é representada por uma metáfora de um animal que se esgueira para baixo, né? Então, toda a metáfora apontando para o estado que ele está. E isso, então, a gente vai ter uma objetificação da parte de Caim, né, que é transformar, por não estar numa relação face a face, né, ele, então, assassina Abel porque ele reduz Abel a uma espécie de outro objeto. Então, a dinâmica que a gente percebe no final, né, dessa narrativa é Yahvé não me olha, Yahvé olha meu irmão. Não suporto olhar meu irmão e, portanto, devo matar Abel. Será que Yahvé vai me olhar de volta? E aí a gente vê depois os desdobramentos da narrativa que também estão relacionados com a imagem do rosto, né? Que ele é expulso do rosto de Deus, expulso inclusive diante do rosto da terra também. Então, essas são questões preliminares que a gente pode ver aí. Acho que o seu áudio não está ligado, Gabriel. Obrigado por avisar. É, Continuando, então, a gente consegue ver como Caim e Abel vai ser utilizado como essa narrativa literalmente arquetípica, como esse tipo primeiro que vai estabelecer ecos narrativos não somente dentro do livro de Gênesis, porém que extrapolam também essas fronteiras para outras literaturas dentro da Bíblia hebraica. E ele vai funcionar exatamente fazendo uma discussão sobre a ideia de uma fraternidade disfuncional. É curioso verificar que todos os casos, por mais que não sejam levados ao ato radical do fratricídio, mas alguns são, mas eles vão se desembocar sempre em atos de violência. Caim vai entrar não unicamente mais como um personagem só, mas com uma ideia realmente, utilizando a terminologia também, na ideia mitológica. Ele vai se tornar como se fosse um ser simbológico que vai, de alguma forma, ser projetado sobre outros. Aqui a gente preparou uma tabela que demonstra alguns desses casos aqui que a gente consegue ver na Bíblia hebraica, casos de
irmãos, e aqui você pode ver algumas das violências causadas, como elas se acabam, né? O fratricídio, dentro dessa primeira discussão de Caim e Abel, Esaú e Jacó, que a gente vai trabalhar mais propriamente. Mas você pode também notar como o restante das outras narrativas que você vê, irmãos entrando em algum tipo de conflito, sempre acaba também, de alguma forma, sendo destabilizado e acabando em algum tipo de problema grande relacionado à própria da violência. A gente pode dar uma olhada também em questões intertextuais que acontecem especialmente entre Caim e Abel e Jacó e Esaú. Por que essas duas narrativas estão, de alguma forma, sendo discutidas? Que são as únicas duas narrativas de todo o livro de Gênesis que você tem uma dupla de irmãos, Licença, especialmente... Gabriel, só para avisar mais 5 minutos. Perfeito. Entre essa dupla de irmãos, tentando ser extremamente sucinto, a gente tem situações interessantes, como a relação da maternidade com Caim, por causa que a gente vê uma expressão da mãe comentando sobre Caim, assim como também um favor da mãe sobre Jacó. E enquanto isso, é interessante que Jacó e Esaú, em vez de ser um espelho de Caim e Abel, ambos possuem cenas, imagens, reflexos caínicos. Tanto Jacó quanto Esaú trarão em si várias cenas em relação que lembram a narrativa de Caim e Abel, especialmente na relação de Caim. Por causa que a gente vai ver especialmente a possibilidade ali de Jacó querendo, de alguma forma, sentindo um ciúme sobre a condição de Esaú, de primogênito. Primogênito na outra história era Caim. Você vê ali Esaú saindo para caçar, e essa noção dele espreitando também lembra muito a terminologia utilizada para Caim, que espreita seu irmão. Porém, você vê também Esaú jurando de morte Jacó, mas Jacó que vai sair errante pela terra, tal qual existe então a relação com Caim. Tem muitas ligações que a gente trabalha, porém, para não gastar todo o nosso tempo, aqui está só um pequeno exemplo sobre algumas construções sintáticas que colocam as narrativas em paralelo. Aqui a gente vê dois trechos onde a gente coloca exatamente Jacó saindo da face de Isaac, né, dessa presença da face, assim como Caim saindo dessa face também de Javé. É interessante também mencionar, dentro de toda essa situação, a relação também do rosto para com a história de Jacó. A história de Jacó vai ter a presença da palavra do rosto extremamente repetida entre o capítulo 32 e 33, sobre essa presença do rosto divino, o encontro e o temor pelo encontro da face do seu irmão, que já estava de alguma forma sendo projetada, e assim passo a palavra para o Tiago, para ele poder ir conduzindo esse momento final. Maravilha. E justamente, né, o ciclo inteiro pode passar, o ciclo inteiro é marcado por essa dinâmica de conflito, é marcado por uma dinâmica de olhar, então o pai não consegue enxergar, ele engana o seu pai para poder conseguir ter a bênção. A gente vai focar no capítulo 32, que é o momento final de reconciliação, e pode passar, por gentileza? Onde a gente percebe, então, todo o caráter do episódio sendo marcado por a questão de luz e sombras. A gente tem a teofania no início, mostrando um anúncio de conflito que iria acontecer, né? Toda a tentativa, como o Guilherme bem apresentou também na sua apresentação, né, de Jacó incessantemente tentando aplacar a ira de Esaú, né? Essa ira, essa imagem espectral de Esaú que acompanha ao longo de todo o ciclo dele, todas as suas tentativas de apaziguamento, se referindo a ele mesmo como servo, utilizando-se da oferta. E aí a gente tem um versículo, inclusive no versículo 20, pode passar o slide, por gentileza, Gabriel? Que a gente tentou traduzir aqui de uma maneira bem literal mesmo, né? Que ele tenta cobrir suas faces com ofertas que vai perante a minha face, né? Tentando cobrir as faces, a ira, aplacar a ira de Esaú com esses presentes, né? Para assim as faces dele serem levantadas, ele ser capaz de enxergar o irmão, né? E aqui a gente tem essa diferença de como que a minhá, a oferta em Caim, ela é um pressuposto para um rosto que cai, né? Para um rosto que se derrete, se desfigura, e aqui a oferta em Jacó uma possibilidade de tentar levantar essa face e conseguir ter alguma espécie de reconciliação. Pode passar, por gentileza? E aí a gente tem, então, o momento da luta no Vale de Jaboque, atravessando, né? E onde Jacó fica só, depois de tentar dividir os seus bens ali para poder tentar conciliar ali com seu irmão, ele fica só nesse vale. Um estado que, inclusive, o Levinas, a gente poderia fazer esse aporte, né? O Levinas chama como Iliá, que é o estado desse tremor existencial, né? Prestes a enfrentar algum sujeito. E aí a gente tem toda a discussão, porque o que aparece é um homem enigmático. A gente não sabe se é Esaú, se é um anjo, se é um demônio, como Westermann propõe, né?
se é o próprio Deus. O narrador nos deixa no escuro. E se a gente utiliza do aporte de um dos conceitos finais do Levinas, que eu acho que é interessante, né, que amplifica os sentidos dessa narrativa, pode perceber esse homem também como uma espécie de terceiro, né? Que simboliza tanto Deus quanto Esaú, quanto o seu passado, né? Levinas coloca essa figura do terceiro para dizer que a responsabilidade ela não é estrita apenas para esse outro que me aparece face a face, mas para os outros também que estão ao meu redor. Então Jacó precisa passar por essa ordem terceira, que é simbolizada por essa figura desse homem divino, né? Para que aí sim ele consiga reconciliar com o irmão. E aí no final, pode passar o slide, a gente tem justamente esse momento de transformação existencial, tanto da parte de Jacó, que tem o seu nome mudado como aquele que luta contra Deus, né? E a gente colocou ali no início, o Sartre fala que o conflito da intersubjetividade, a intersubjetividade é marcada pelo conflito, né? Mas a Licença, gente Tiago. Se puder encaminhar para o final, que o tempo acabou. Perfeito. Os últimos 30 segundos aqui. Mas o encontro justamente se dá não no conflito, mas numa hospitalidade, e justamente a gente tem ali, então, Jacó falando no capítulo 33, dizendo que enxerga no rosto do seu irmão o semblante do divino, né? Então, essa correlação a gente viu a partir da imagem do rosto, como que nós temos aí perspectivas diferentes, né? Enquanto um, por rejeitar olhar para o rosto do outro, acaba levando para o fratricídio, enquanto na narrativa de Jacó, mesmo que perpassando esse conflito, a gente tem uma reparação e um estabelecimento de uma ética, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Ok, pessoal, muito obrigado. Pessoal, eu vou tomar uns poucos minutinhos para fazer alguns aportes para vocês. Talvez, como as apresentações são muito limitadas pelo tempo, talvez eu fale coisas que não sejam novas para vocês, tá bom? Espero acrescentar alguma coisa, mas talvez não seja nova para vocês. Vou tentar ser bem rápido. Primeira coisa, eu achei excelentes as apresentações. Tenho certeza que foi muito útil para as pessoas que estão assistindo a vocês. Achei que estão muito bons em conteúdo, realmente muito limitadas pelo tempo. 15 minutos é realmente muito tempo. A gente às vezes viaja para congressos internacionais, viaja dias, fica meses preparando, chega lá, apresenta 20 minutos. Realmente é lamentável, mas é uma limitação natural de todos os congressos, não há nada que a gente possa fazer sobre isso, né? Se cada um apresentar 1 hora, o congresso ia levar 3 meses, né? Então, eu achei assim, muito boas apresentações, e eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu achei muito bonitas as apresentações. Eu acho que vocês se preocuparam um pouco mais do que nos outros congressos com o aspecto visual. Veja bem, o visual não implica num conteúdo melhor ou pior, mas é muito mais bonito você ver uma apresentação bem feita, bonitinha, não é? A nossa memória visual, eu considero ela muito mais forte que a nossa memória auditiva. Então, vocês estão de parabéns, as apresentações estão realmente muito bonitas, isso me chamou muito a atenção. Luciano, cadê? Está aqui o Luciano. Luciano, veja bem, como você falou, Moisés é um mediador, né? Ele é um mediador, ele é mais do que um mediador natural, porque o povo pede ele como mediador. O povo fala, Deus, não fala mais com a gente. Fala para o Moisés fala com a gente. Então, ele acaba sendo um mediador até forçado, né? E veja bem, ele é um escravo hebreu, um príncipe egípcio. Ele tem essa dicotomia, né? Ele fala com Deus, ele fala com as pessoas. Então ele vive em dimensões diferentes, né? Ele é o juiz que está em contato com Deus e está ao mesmo tempo em contato com o povo, né? Ele nasce no Egito, ele morre no deserto, ele nunca entra na Terra Prometida. Então, a vida dele é realmente ele está no entre, ele está sempre no entre, né? Ele finalmente ele acaba morrendo e não chega lá, não alcança o objetivo dele. Mas um aspecto interessante é que a Bíblia deixa bem claro é que o rosto dele brilha. No momento que ele desce do Monte Sinai, o rosto dele brilha. Então, ele adquire alguma coisa de espiritualidade inserida no mundo material, né? E o que vai acontecer na relação entre ele e o Itró, que é muito interessante. A Bíblia vai dizer que o Itró vem e dá aquela dica fantástica. Cara, para com isso. O
O dia inteiro você senta e julga as pessoas. Está errado isso. Organiza um tribunal como qualquer país normal faz. O Brasil é assim, os Estados Unidos é assim. Qualquer país tem um tribunal, uma primeira instância, segunda, terceira é superior. Faz uma coisa racional, legal, como qualquer país faria, seja esperto, seja inteligente, né? E aí o Moisés faz, mas o Moisés manda o Tró embora. Eu falo assim, Tró, cara, você não entendeu nada, meu querido. Você não entendeu nada, entendeu? Aqui é diferente, entendeu? Aqui é diferente. Vai para casa, vai estudar um pouquinho, depois você volta aqui, né? Porque aqui tem esse aspecto de espiritualidade integrada no meio da sociedade. Aqui não funciona, aqui é um acampamento no deserto de pessoas buscando espiritualidade. Então não funciona como um país qualquer, tá bom? Então eu queria chamar a atenção para esse aspecto que não é da minha cabeça, é midrástico, talmúdico, tá bom? É interpretativo, mas se a gente só lê a Bíblia, que é muito lacônica, a gente para pensar por que Moisés mandou Itró embora se ele deu uma sugestão tão boa para organizar o acampamento, né? Então, valeu, Luciano. Muito bom, muito boa apresentação. Vamos lá, Matheus. Cadê o Matheus? Matheus está aqui ainda. Não estou vendo o Matheus aqui na minha tela, mas tá bom. Matheus, beleza, apareceu aí. Matheus, você mostrou muita erudição, cara. Você mencionou aqui, perdi a conta de quantos autores você mencionou aqui, cara. Você mostrou muito conhecimento, muita erudição. Eu vou tentar, na medida do possível, organizar os 12 ou 14 pontos que eu anotei aqui e tentar te enviar por e-mail, porque senão nós vamos ficar aqui mais 3 horas, né? Mas eu queria chamar a atenção do pessoal que o Matheus usou um termo que é olá. Olá é traduzido em português realmente como holocausto. Olá vem de lalota em hebraico, que seria uma tradução talvez um pouco mais literal, seria elevação, né, Matheus? Sacrifício de elevação, talvez. Que é um sacrifício que é queimado inteiro. Então, é o termo que o Elie Wiesel pegou emprestado para dizer o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Porque o termo hebraico normal seria Shoah, ele usou esse termo, o holocausto, tradução de lá, porque como se os judeus tivessem sido queimados por inteiro nos campos de concentração, né? É interessante chamar a atenção disso. Então, Matheus, maravilha, muito obrigado, um trabalho de extrema erudição. Vamos passar aqui para o nosso amigo Guilherme. Guilherme, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Desculpa, gente, é que eu gosto de falar vendo a pessoa. Eu sou um fã de conversar com um café na frente e olhando nos olhos, tá bom? Então, vamos lá. Guilherme, excelente apresentação, tá bem? Interessante, Guilherme. Não sei, talvez isso até tenha no seu trabalho, mas a preparação do Jacó para o conflito com Esaú, exatamente como você falou, cara. Esaú vem para a guerra, Esaú vem matar e roubar e tomar tudo, né? O cara não vem com 400 homens armados para bater papo, né? Ele vem para matar, né? Então, o Jacó ele tem 3 atitudes descritas pela Bíblia, né? Você ficou muito fortemente na atitude dos mensageiros. Tenho certeza que você sabe isso também, não estou falando nada aqui de novo, né? Ele manda mensageiros com presentes para os Esaú ficar feliz. Presente para mim, que legal, né? Nossa, olha, tudo isso para mim, uau! E naquela época você não dava um iPhone 15, naquela época você dava uma vaca pro cara, né? Que parece até esquisito hoje, mas naquela época sim, cara. No mundo antigo você dá vaca, carneiro pro cara, né? Beleza. Né? Então ele manda um mensageiro com presente, mas ele também reza. Ele fala para Deus, Catonte-me com a raça de como eu sou Deus, como eu sou pequeno, com toda a bondade que você me faz, e você me prometeu me guardar, e agora eu vou precisar morrer, caramba! Cadê você? Né? Então ele reza para Deus. Né? E ele também faz mais uma coisa inusitada, ele divide o acampamento em 2. Ele fala, se o Saul matar um, o outro sobra. Né? Então ele toma, na verdade, são 3 atitudes. E outra palavra que você usou muito aqui, que é muito interessante, é a palavra panim. É curioso que panim em hebraico quer dizer face, né? Rosto, face. Mas é uma palavra que não tem singular em hebraico. O singular talvez seja pen, que é lado. Então, em hebraico, panim só existe no plural. Isso quer dizer que a pessoa não tem um rosto, ela tem sempre 2. Aquilo que ela sente de verdade e aquilo que ela aparenta, demonstra para os outros. Então, em hebraico é sempre plural. Muito boa sua apresentação, Guilherme, muito interessante. Tiago e Gabriel? Tiago e Gabriel, estou vendo os 2 aqui, maravilha.
Thiago e Gabriel, excelente apresentação, excelente, bonita mesmo, muito, muito bonito. Eu queria chamar a atenção de um termo aqui. Eu nunca. Eu sei que vocês usaram isso no dicionário técnico e vocês estão corretíssimos. Vocês usaram hará. A expressão da Bíblia é vai harle Caim meod. Caim ficou muito desgostoso, né? Vocês usaram a expressão fogo, né? Então, eu vou falar para vocês qual que é o meu sentimento pessoal, porque vocês estão certos. Eu até tive tempo aqui, enquanto vocês falavam, de procurar. A palavra realmente é desgostoso. Mas eu tenho a impressão que quando o cara fica desgostoso, ele fica deprimido, ele fica triste. Poxa, cara, meu presente não foi aceito, que triste. Eu entrei no concurso, não ganhei, né? Que mal, tô triste. Então, o Vaihar Lecaim me parece uma coisa mais Vaihar, fogo, né? Vocês falaram em fogo, é raiva. O meu sentimento é de que o que ele tem é raiva. Ele ficou com raiva, porque o cara deprimido não vai matar o outro, vai? Pouco provável. Pode até ser que vá, né? Pode até ser que vá. Não sei se eu conheço tanto assim de ser humano para julgar uma atitude filosoficamente dessa forma, mas me parece que vai Harley Caim, Caim ficou com raiva. Ele ficou bravo, que saco, eu que tive a ideia. Né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o Caim teve a ideia de dar um presente, o Abel falou, uau, que lindo, eu também vou dar. E aí os dois dão presente, só que o Abel escolhe mais os melhorzinhos. Aí Deus fala, eu quero o do Abel. Aí o Caim fala, né? Então aí nós temos aí uma inveja boa, que o cara fala, nossa, meu colega tirou 10 na prova, eu também vou tirar. Ele tirou 10, eu também vou estudar, eu também vou tirar, também vou conseguir. A inveja boa, que é o de Abel para Caim, e a inveja ruim, que é de Caim para Abel. Caramba, ele é que foi aceito, eu vou matar o desgraçado. Né? Meu colega tirou 10, vou matar o desgraçado, vou falar mal dele em todas as redes sociais. Né? Então, me parece uma atitude mais de raiva do que de desgosto, de depressão, de tristeza, tá bom? Então, só para chamar a atenção aqui de vocês também, nada de novo, né? Como a Bíblia pisa nesse tema de difíceis relações humanas, de difíceis relações familiares, né? A Bíblia ela começa com Caim, olha como são os irmãos, Caim matando Abel, Ismael quer matar o Isaac, Esaú quer matar o Jacó, os irmãos querem matar o José, né? Então é um must assim na Bíblia que existem brigas e relações familiares muito complexas, né? E aí como é que acaba esse processo? Onde acaba esse processo? E aí vem o Judá, quando o José está lá disfarçado de vice-rei, dizendo: o Benjamim vai ficar aqui como meu escravo. Aí o Judá dá um passo à frente e fala: o quê? Você pode me matar, me escravizar, faz o que quiser comigo, mas no meu irmão vocês não tocam. Eu vou defender meu irmão com a minha vida. Apesar de que eles não são amiguinhos. Eles não se veem há 22 anos. E eles não são amigos ainda. Né? Um odiava o outro. É o Judá que dá a ideia de vender o José. Mas na hora do vamos ver, o Judá dá um passo à frente e fala: no meu irmão você não toca. Eu protejo ele com a minha vida. E eu diria para vocês ainda que tem um episódio ainda mais profundo de relações familiares, que é Moisés e Arão. Arão é o filho mais velho, Moisés é escolhido como líder. O que o Arão faz? Ele vai até a fronteira receber o Moisés. Ele se orgulha. Ele não fala que traga, meu irmão mais novo foi escolhido, que porcaria, vou matar o desgraçado. Não. O Arão não tem um resquício de inveja. Ele fala, vou lá abraçar meu irmão mais novo, que ele foi escolhido. O meu irmão mais novo, o meu. Eu vou lá dar um abraço nele, porque ele foi escolhido. Então, pessoal, muito obrigado, excelentes apresentações, fica aberto aí, a Beatriz controla aí, fica aberto aí quem quiser fazer pergunta ou usar o chat. Muito obrigado a todos vocês, excelentes apresentações. Professor, temos aqui duas perguntas no chat para o senhor mesmo, que são do Diego. Vou lê-las aqui para o senhor. Ok. Diego diz: você disse que o nome de On significa tristeza, se eu entendi corretamente. De onde sai essa leitura? Ao que me consta, o nome significa algo como poder, força ou vigor. A outra pergunta é: por que é que, diante de tantas mulheres protagonistas na própria Bíblia, como as que você citou, você escolheu a história de mulheres não mencionadas e inventadas pelo folclore rabínico? Primeira,
Diego, tudo bem, Diego? Beleza? Diego, a primeira é o seguinte: é um nome complexo para mim, Diego. É um nome complexo para mim. Na verdade, eu olhei num monte de dicionários técnicos, tá bom? Então, essa é um dos significados que eu achei em dicionários técnicos, tá bom? Porque é uma palavra complexa para mim, entendeu? Que não sou um hebraicista. Eu acho que a gente pode, talvez, discutir esse termo com gente como o professor Reginaldo, né, que é um linguista, que é um cara que entende um pouco mais de raiz. Mas essa tradução está eu escrevi um artigo sobre isso há alguns anos atrás. Esse artigo está publicado na revista Cadernos, entendeu? E lá está, se você quiser baixar o artigo para ler, senão eu posso mandar depois para você de qual dicionário técnico sai essa tradução. Mas é uma tradução de dicionário técnico, tá bom? Segunda coisa, por que eu escolhi essas duas mulheres? Porque essa história é fantástica. Essa história é fantástica. É uma história de dicotomia, é uma história de exatamente duas personalidades exatamente opostas uma à outra, né? Uma personagem que demonstra inveja, que busca status social e que não está nem aí, inconsequente completa, e uma mulher que está totalmente preocupada com o bem-estar da família, totalmente preocupada com o marido e tentando entender por que o marido entra num buraco. Por que o marido vai fazer uma besteira? Né? Então, são dois tipos de mulheres que me chamaram muita atenção. Quer saber, Diogo? Nós temos outras, sim. Você tem toda a razão. Nós temos outras. Nós temos, por exemplo, uma outra rivalidade feminina na Bíblia que eu considero fantástica, que eu ainda não escrevi um artigo sobre isso, mas está na minha lista de tudo, que é a rivalidade que não existe na prática entre Tamar e Zuleika. Né? O que acontece com Tamar? A Tamar se casa com o primeiro filho de Yehuda, não é? Com se casa com Onan, e depois ela, por lei, pela lei do Levirato do Ibum, deveria se casar também com Shela. Ela está destinada a ter um filho que vai ser o ascendente do rei Davi, correto? E aí ela engravida do Yehuda, naquele episódio que elas fazem prostituta e tudo, ela engravida do Yehuda. E aí, no momento que Yehuda, o patriarca, descobre que ela engravidou dele mesmo, o que ele faz? Manda queimá-la. Vamos queimá-la. Ok? Vamos queimá-la. Qual é a atitude da Tamar? A Tamar manda os objetos que ela tem, o manto, o cajado, o anel, ela manda os objetos de volta para o Yehuda com um mensageiro e fala para ele: o homem que é dono desses objetos é o homem que me engravidou. Isso é texto literal, gente, é texto literal da Bíblia, tá bom? Então ela faz de uma maneira discreta. Se o Yehuda quisesse, ele pegava aqueles objetos de volta, guardava e deixava queimarem a Tamar. E aí a gente tem uma história paralela, contada mais ou menos em um capítulo subsequente, que é a história de José com Zuleika. Quem é Zuleika? É um nome que também não aparece na Bíblia. Zuleika é esposa de Potifar, aquela que tenta seduzir o José. Tá certo? Então a Zuleika, ela espera o momento que a casa está vazia e ela tenta seduzir o José, e o José foge e ela agarra o casaco dele. Então o José foge. O que acontece entre Judá e Tamar? Tudo. Ela engravida dele. O que acontece entre Zuleika e José? Nada. Não aconteceu nada. Ele fugiu dela, ela ficou com o casaco dele. Porém, Zuleika faz um escândalo público. Quando chega o marido, ela fala, vocês conseguem imaginar, gente? Ela fala: aquele escravo hebreu que você trouxe tentou me seduzir. Eu fiquei com o casaco dele, ele acabou fugindo porque eu estava gritando. E isso vira um escândalo. Vocês conseguem imaginar se no Egito antigo tivessem redes sociais e tivesse Jornal Nacional da TV Globo? Que tamanho de escândalo isso seria no país? Um escravozinho hebreu tentando seduzir a mulher do patrão, um dos homens mais poderosos do país. Então Zuleika faz um escândalo quando não aconteceu nada. Tamar fica quietinha quando aconteceu tudo. Olha que impressionante. Num caso não aconteceu nada e virou um escândalo. No outro caso aconteceu tudo
e a Tamara fica quietinha, não vira escândalo nenhum. Então, a Bíblia tem dessas coisas, né? De dar essas lições de morais para a gente. Mas eu achei lindo, quando eu li o Midrash, que contava essa história, isso ficou marcado no meu consciente, talvez inconsciente, Diego. E aí eu resolvi escrever sobre isso. Foi por isso que eu escolhi. Achei linda a história e fiquei com uma pulga atrás da orelha de por que os nomes das mulheres não aparecem. Isso me inspirou muito a parar, a pensar, a analisar, né? E a minha conclusão pessoal é de que isso representa todas as mulheres ou quaisquer tipos de mulheres que já existiram na história ou que existem hoje. Então, muito obrigado pelas perguntas, Diego. Obrigado Beatriz? pelas perguntas, pelas respostas. Eu só posso complementar, Beatriz, rapidinho? Claro. Claro, claro. Obrigado. Não, é só porque assim, eu acho que quando a gente põe o Midrash, literalmente fica assim um vale tudo, né? Você pode fazer qualquer história, inventar qualquer história. Então você dá um nome para personagem Zuleika, você fala que uma mulher é virtuosa, você fala que a outra não. E acho que quando a gente está preocupado com o estudo bíblico, tem que tentar ser alguma coisa mais literal para ver como a Bíblia está descrevendo, né? Porque o Midrash ele pode inventar qualquer coisa, né? Qualquer história em cima. Então foi essa a minha curiosidade. Se você queria fazer um estudo, eu não entendi se era isso, né? Se você queria fazer um estudo do papel da mulher na Bíblia, eu acho que a Bíblia tem a menção a personagens com defeitos, com virtudes, né? Sem a gente precisar recorrer à imaginação rabínica e que não tem a base do texto bíblico necessariamente. Diego, eu não concordo com você que Midrash pode tudo. O Midrash tem os seus critérios, as suas características e a sua forma de pensar. Realmente ele é muito aberto, né? E o Midrash coloca muitas parábolas e coloca muitas histórias nas lacunas que a Bíblia deixa, não há a menor dúvida disso. Mas eu acho que ele tem lá os seus critérios, né? Não acho que ele é tão assim aberto. Mas realmente eu acho que a gente pode sim, eu acho que a gente pode sim tentar, não só tentar entender, mas abrir o leque mesmo. Nessa área de estudos bíblicos, acho que vale sim a gente tentar ser um pouco mais, vamos chamar assim, de talmúdico, né? O debate talmúdico, ele é aberto, ele é um brainstorming, né? O Midrash, por que não? Ele é, de certa forma, um brainstorming. Né? A sua opinião, a do Tiago, a do Gabriel, do Luciano, do Matheus, a opinião de todos nós deve ser anotada e levada em consideração. Né? Por isso, talvez tenha essa impressão de ser totalmente aberto. Acho que essas opiniões são muito válidas e acho que quando a gente para e tenta analisar, tenta chegar às nossas próprias conclusões, eu considero isso muito válido. Eu acho que a gente ganha e enriquece os estudos bíblicos. Ok? Então, muito obrigado. Não temos mais perguntas, professor, e como já estamos avançados no horário, né? Acho que a gente pode finalizar. Ok. Pessoal, então finalizamos essa mesa. Muito obrigado a todos os presentes e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Só vou aproveitar, professor, perdão, para fazer um aviso antes sobre o nosso evento de encerramento do Congresso. Desculpa interrompê-lo, só para a gente não perder aí o aviso para o pessoal, tudo bem? Claro. Gente, nós temos o evento de encerramento do nosso congresso, um evento presencial para quem está em São Paulo. Então fica o convite especial, vai acontecer na quinta-feira, dia 18, das 6h30 da noite até às 9h30 da noite, na Unibis Cultural. É um evento que vai contar com a presença do professor doutor Bernardo Sorge e o professor doutor Márcio Seligman Silva. E eles vão conduzir um debate sobre os usos e abusos da memória e da história no campo da cultura e da vida judaica. Depois do debate, haverá um coquetel, então é um espaço também, né, para os pesquisadores, ouvintes, enfim, participantes do congresso se conhecerem e terem esse papo face a face, né, como o professor Marcos disse, que é tão importante para a gente. Então fica o convite especial para vocês. Muito obrigado. Pessoal, a mesa está encerrada. Muito obrigado a todos.